quão poderoso é o SCP-3812? Talvez ele seja o SCP mais poderoso do universo SCP. Agora a gente sabe que o SCP-3812 é uma entidade que habita o centro do universo. Mas antigamente ele era apenas um humano comum chamado Sam Howell, que faleceu em 1996. Sabe-se também que ele nasceu em Louisiana, Estados Unidos. E após a sua morte, o SCP-3812 emergiu da sua sepultura e desapareceu, segundo a Associação SCP. A mesma organização entrou em contato com o 3812 e que ele foi até cooperativo no começo, mas que com o passar do tempo ele foi desaparecendo. Mais impressionante, segundo a Associação SCP, é que o SCP-3812, o manipulador da realidade mais poderoso que existe. O SCP-3812 tem dificuldade de perceber com precisão o mundo ao seu redor. Então ele simplesmente distorce essa realidade para se adequar a seu ponto de vista. Quando a Associação SCP conseguiu entrevistar o 3812 quando ele estava cooperativo ainda, ele disse ao entrevistador que estava perdendo a sua sanidade. Ele disse que conseguia ouvir o pensamento de tudo e de todos ao mesmo tempo. O médico que estava entrevistando o SCP-3812 então pergunta quem que ele era. O SCP-3812 diz sinistramente que apesar do médico não poder ver ele consegue ver o médico em sua totalidade, ao mesmo tempo que ele está acima do médico, abaixo do médico, no passado do médico e no futuro do médico. SCP-3812 continua e ele explica que por mais que isso seja paradoxal pra gente, ele é absolutamente tudo e nada ao mesmo tempo. Essa habilidade dele é chamado de transcendência absoluta. Isso quer dizer que SCP-3812, por meramente existir, ele pode transcender a tudo e a todos, independente em qual dimensão esse ser esteja. Como a própria associação diz, o SCP-3812 está nesse momento tentando transcender a narrativa e se tornar real. Ou já se tornou real.